Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshimaham Om Shanti 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 Om Om Namastê, bom dia a todos. Capítulo 8. Nós estamos, vendo a exposição do Swami Paramarthananda, que é baseada na exposição do Shankaracharya, a respeito do capítulo 8, no qual Krishna responde às questões de Arjuna, referente ao Upasana, Durante o capítulo 6, nós permanecemos muito focados no que seja o Upasana, e nós vimos que o Upasana, que é um outro nome dado para dhyana, ou meditação, ela pode ser a meditação no aspecto ou qualidade de Saguna Brahman, e que num estágio mais avançado, o Upasana, ele é chamado de Nididhyasana, que é a meditação, contemplação, nas declarações de identidades como apresentadas nos Upanishads, Então, nós compreendemos que o Upasana requer um objeto de Upasana, a meditação requer um objeto de meditação, e para que nós possamos dizer que não, eu sou uma pessoa religiosa, espiritual, o meu objeto de meditação precisa ser Brahman ou símbolo de Brahman, Os símbolos de Brahman são como as bandeiras que representam nações, Nós nos concentramos, nos lembramos, Nós reverenciamos a bandeira, simbolizando que eu tenho uma reverência, para com a nação, Então, do mesmo modo, nós podemos, fazer o Upasana em aspectos de Brahman sobrepostos, nas sobreposições, os aspectos que foram sobrepostos em mim, consciência, em mim, Brahman, que faz de mim um símbolo mais tangível, mais grosseiro, mais concreto, para que as pessoas com mentes menos sutis possam concentrar em mim, utilizando um símbolo mais grosseiro, mais concreto, Então, tudo isso, nos levou àquela questão de Arjuna, no final do capítulo 7, no qual Krishna apresentava a natureza do Senhor, No capítulo 6, nós estabelecemos que o Upasana era importante e que o Upasana deveria ser em aspectos do Senhor, A meditação precisa incluir Deus, ela precisa usar Deus como objeto de meditação, seja o Deus mais tangível ou Deus abstratos, Então, no capítulo 7, mais uma vez, nós estamos vendo a natureza deste Senhor, a natureza Saguna e Nirguna, E neste capítulo 8, o desdobramento das respostas do Lord Krishna, para a questão apresentada, as questões apresentadas para o Arjuna, na qual a mais importante é qual a importância de permanecer focado no Senhor no momento da morte, porque isso foi colocado num dos últimos versos, do capítulo anterior. Aí ele perguntou por quê, e qual a importância, e o quanto difícil, e qual o benefício de pensar no Senhor durante o momento da transição, da passagem, da assim dita morte do corpo, Então, nós vimos que existem diversos símbolos do Senhor
O Omkara é um dos símbolos, nós vimos, né, também durante o nosso curso do Mandukya Karika, né, é um símbolo bacana. Eu aproveitei para apresentar um outro símbolo ainda, né, talvez mais abstrato, mais sutil do que o Omkara, que é focar em Saguna Brahman como puro Sattva Guna, como o conhecimento, a inteligência suprema que projeta, sustenta e recicla tudo nesta ordem aparente de momento a momento. Então, você meditar, ficar concentrado, meditando, contemplando essa natureza de Saguna Brahman como pura inteligência, é um dos símbolos, uns símbolos, né, de Saguna Brahman mais sutis, porque nós estamos reduzindo todos os atributos de Deus em pura Sattvaguna, digamos assim. E nós vimos diversas coisas a respeito de tudo isso, inclusive qual seria o benefício de, de deixar o corpo, né, totalmente focado, mantendo a mente focada, num símbolo de Nirguna Brahman. E os símbolos de Nirguna Brahman são, Brahman representado por uma bandeira, assim por dizer, né? Brahman é apresentado por determinadas características e atributos, sendo a mais essencial, a mais fundamental, a inteligência suprema, né? Então, se nós conseguirmos manter a mente focada, o conceito aqui é que, ainda assim, o indivíduo, por qualquer motivo, ele não entrou no Nididhyasana do Vedanta, ele não se sente realmente preparado ou confiante, ele permanece focando em enxuar colorido pelos gunas de Maya, né? Digamos, o Sattva Guna, né? A inteligência, né? Então, ele permanece ali. Aí o conceito é que, ainda assim, ele tem uma outra possibilidade de libertação, de liberação, de moksha, né? Que é aquela de permanecer tão obsessivamente, né? Obstinadamente, focado nessa natureza de Deus, que ele faria uma viagem diretamente a Brahmaloka e receberia os ensinamentos finais lá e obteria a libertação do samsara, né? Então, este é o conceito do Kramamukta que nós estamos vendo já nas outras aulas, né? Que não são, é um conceito relevante para aqueles que são anianes, né? Que não reconheceram ainda, né? Devidamente, claramente, indiscutivelmente, livre de qualquer dúvida, a sua real essência, natureza, como a consciência, como a única realidade, como consciência e existência, né? Então, esses indivíduos, eles podem ainda obter essa compreensão, mas ainda assim, esse conceito de Krama Mukta, ele é relevante só para as pessoas que, de certo modo, desistiram de obter o Jiva Mukta, né? De obter a libertação enquanto associado a esse corpo físico, enquanto encarnado, né? Então, a libertação pode ser obtida aqui enquanto encarnado, neste caso é chamado de Jiva Mukta, né? Ou depois é chamado, é referido como Krama Mukta, né? Então, eu tenho confiança de que vocês todos, ou quase todos vocês, estejam interessados em Jiva Mukta, né? E nós sabemos que para isso um longo processo de preparação, de desenvolvimento, de cultivação, né? De vritis, pensamentos, noções, conceitos, né? Contemplativos, investigativos a respeito da natureza de Deus, que é a mesma natureza do eu, do Atma, do ser que eu sou, né? Então, tudo isso é uma coisa que precisa ser gradualmente desenvolvida através de muitos nascimentos, mas nós chegamos neste nascimento no qual nós encontramos as escrituras do Vedanta, encontramos a nossa Sampradaya, e nós não queremos desperdiçar essa oportunidade, né? Então, nós sabemos que aquilo que eu preciso fazer é desenvolver, cultivar, nutrir e manter mais e mais uma mente, né? Um corpo de vasanas operando, né? No meu corpo, na minha mente subconsciente, no meu corpo causal, vasanas essas todo o entorno,
a essas investigações a respeito da natureza do eu ou da natureza de Deus, né? Então, a mente do indivíduo, ela precisa desenvolver o seu material causal. A mente subconsciente, ela não se forma da noite para o dia e ela não é transformada por nenhuma epifania mística ou esotérica. O indivíduo no qual a mente consciente é simplesmente o topo, né, de um iceberg, né, muitas vezes referido, né, em analogia, ela existe. E não existe outra alternativa que não seja, né, cultivar e desenvolver mais e mais vasanas fundadas nesta sabedoria espiritual que nos foi revelada. Para isso, nós precisamos de expor a mente, nossas mentes a essas escrituras, com a ajuda de um professor, e gradualmente, né, desenvolver vasanas que são conduzentes à minha realização como Jiva Mukti, né? Eu sou livre enquanto encarnado. A gente sabe que todos os ganhos através das ações produzem resultados limitados, e existe somente um ganho, que é o autoconhecimento, que no verso 3 é dito, né, que você, se lembrando-se de mim, né, você deixará o corpo e, diretamente ou indiretamente, você obterá o objetivo supremo, que é moksha, né? Diretamente seria você já deixa o corpo se dissolvendo em Brahman como Brahman. A onda que se sentia separada, independente, cheia de vaidade, ela simplesmente ela se realiza como oceano e ela se dissolve no oceano como oceano, né? E de modo tal que ela jamais se sentirá realmente separada do oceano. Do mesmo modo, o indivíduo ele pode obter este conhecimento antes de deixar a morte. Papaji costumava dizer que no momento da morte, muitos de vocês alcançarão esse objetivo supremo. Não sei exatamente por que Papaji costumava dizer isso. Ele dizia, vocês fiquem tranquilos, aqueles de vocês que não obtiverem durante, né, a vida, né? É uma pena, porque aí você não vai poder curtir, desfrutar desta satisfação, né, de experienciar a sua natureza livre, né? E depois que deixou um instrumento de experiência, depois que você dissolveu no oceano, essa onda não tem mais nenhuma experiência, né? Então, a experiência depende dessa pseudo-individualização que compreende a sua natureza superior, livre e independente, enquanto associada à sua natureza inferior, através deste instrumento de experiência, né? Mas Papai costuma dizer, mas não se preocupe, no momento da morte vocês vão lembrar de tudo isso e vocês vão obter o autoconhecimento exatamente naquele momento da passagem, né? Aqui o conceito é um outro, um conceito das escrituras que diz que você vai viajar diretamente para Brahmaloka e receber o autoconhecimento diretamente de Brahmaji, né? No capítulo 14, Krishna Guru diz: Eu estou sempre disponível para aqueles yogis, né? Aqueles upasakas que estão sempre firmes na busca constante, continuamente da compreensão da minha natureza, e principalmente daqueles que buscam não somente a compreensão da minha natureza saguna, mas da minha natureza nirguna, que é idêntica à natureza do próprio Jiva. Eu estou sempre disponível e facilmente realizado para aqueles upasakas firmes, sérios, dedicados, né? Constantes nesta busca pela compreensão final do Aham Brahmasmi. Essa mente, a mente de tal Upasaka é uma mente livre de distrações, é uma mente que já não acredita nos namarupas projetados por Maheshwara, que distraem todos os vivos humanos, né? E os amarram no mundo dos nomes, das cores e das formas. E as interações com o mundo das cores, dos nomes, das cores e das formas, irão produzir resultados. Os resultados serão todos o quê? Finitos e limitados. Por melhor que sejam,
serão sempre resultados finitos e limitados. Então, nós temos essa oportunidade, nós do Vedanta Brasil. Uma outra passagem do Gita, que vai chegar no capítulo 9, ele diz: as pessoas que me veem como não diferente delas oferecem essa adoração porque elas habitam em mim como eu mesmo. Eu cuido de todas as necessidades delas e eu protejo elas, né, de grande sofrimento. Quando ele fala de proteger, eu vou cuidar de você, eu vou te proteger. Se nós reconhecemos a nossa real identidade em Brahman como Brahman, nós obtemos a única segurança que existe, a única proteção que existe, né? Então, a proteção é a proteção contra o sofrimento causado pela doença do samsara, a dor, né? A aflição, a agonia, a ansiedade, o medo, os desejos, toda essa condição psicológica do jiva humana, né? Humano, que, que é a problemática do samsara, né? Então, eu vou cuidar de tudo isso para aqueles, né, que não me veem mais separado deles, que me veem um comigo mesmo, pois a minha natureza é idêntica à natureza dos meus jivas, aqueles que habitam em mim, aqueles que se fundiram em mim, aqueles que se identificam somente em mim, eles não precisam se preocupar, porque eles terão toda a proteção possível, porque nada ocorre à minha natureza nirguna. Nada ocorre à minha natureza nirguna. Então, este é o conceito do Jiva-Atma, né? Ele se fundindo na água do oceano, né? A ondinha se fundindo no oceano, ainda mais profundamente na água do oceano, de modo que ela jamais seja impactada pela condição da superfície do oceano, né? Não importa o que ocorra, eu sou a água. Eu sou sempre ali serena e tranquila, né? Na superfície, tantas coisas podem ocorrer, mas eu estou protegido porque eu sou a água, né? Esse conhecimento precisa ser muito firme. E assim o Lord Shwara Brahman diz: eu cuidarei da necessidade e eu protegerei todos os meus devotos, né? Nós vimos que as relações existem no campo das interações, são ondas se relacionando com ondas, são ondas temporárias incidentais, como nós podemos observar no oceano, né, na praia. Elas vêm, elas explodem nas rochas ou nas areias, né, e elas desaparecem, né? Então, suponhamos que elas tenham relacionamento entre elas, essas ondas, esses jivas, esses relacionamentos também são incidentais e temporários, porque ambas, ou todas as ondas, elas nascem, se desenvolvem, decaem, declinam e morrem, né? Então, este é o fundamento. Nada, nenhum relacionamento, nenhuma associação que não seja associação com Deus, com Saguna, Nirguna, Deus, irá oferecer a nós a segurança e a paz que nós estamos buscando, né? Mas para isso nós precisamos compreender aquilo que é realmente valioso. No próximo capítulo, eu acho que Krishna vai reduzir tudo isso a duas buscas humanas. As quatro buscas humanas, ele vai reduzir a duas buscas humanas. A busca pelo espírito e a busca pela matéria é um tópico bacana. Então, aqui nesta passagem, ele diz que eu sou facilmente disponível, estarei sempre protegendo, né, aqueles que se tornaram um comigo, assim por dizer, porque eu sou o princípio mais valioso. E por que que será tão fácil para os meus jivas me encontrarem? É fácil porque eu sou o princípio, eu sou aquilo que existe de mais valioso. E, portanto, aquilo que é mais valioso é aquilo que desperta o desejo maior na mente de todos os meus jivas. Tudo que eu preciso é, né, revelar essas escrituras, fazer de modo que essas escrituras alcancem aos meus jivas mais maduros, de modo que eles possam compreender o valor do valor, o valor mais elevado, né? Eu sou o valor mais elevado, eu sou Satchitananda, né? A única fonte de paz, harmonia, tranquilidade, serenidade e segurança, né? Então, se os indivíduos
entrar em contato com as Escrituras e compreenderem o valor deste conhecimento, aí tudo se torna extremamente fácil. Isso é o que ele quer dizer naquela passagem que eu estou facilmente disponível a todos aqueles que compreenderam o valor deste conhecimento. Portanto, aqueles que compreendem o valor, eles irão lembrar de mim de modo obstinado. Por quê? Quando a gente se apaixona por alguém, a gente lembra daquele alguém de modo, né, excessivo, obsessivo, né, obstinado, né? Imagina quando você se apaixona por você mesmo, digamos assim, a sua natureza, você se apaixona por Deus, por Brahman, manifesto Brahman, não manifesto, você se apaixona por este corpo de conhecimento que revela a sua natureza totalmente independente desta ordem aparente. Então você fica enlouquecido por isso, né? Então ele disse é muito fácil para a pessoa que se tornou, né, obstinada, obsessiva, né, obsessa, né, por esta compreensão da identidade entre a minha natureza e a natureza dos meus jivas, né? Então, a questão aqui é, como nós vimos, cultivar e desenvolver uma mente mais satívica e, gradualmente, esta mente satívica tem que desenvolver mais e mais e mais um valor por este processo vedântico de autoinvestigação, autoconhecimento e libertação. Tá? Mas, infelizmente, eles dizem, as pessoas não estão interessadas, elas querem dinheiro, coisas desse mundo, pessoas, situações, elas se apegam a todas essas coisas mundanas, né? Sem conhecer o meu valor e sem conhecer o fato de que essas coisas do mundo não possuem valor algum, fundamentalmente. Portanto, é muito fácil quando as pessoas compreendem, né, o valor deste conhecimento e compreendem os defeitos de todos os ganhos dos meus objetos de desejos mundanos. Lembre-se que a sua mente se lembra muito facilmente de tudo aquilo que ela ama, tudo aquilo que ela valoriza, né? Se a gente ama coisas do mundo, a nossa mente vai lembrar, vai ficar ali, ó, remoendo, pensando nessas coisas no mundo. O verso 15, ele diz, tendo me alcançado, essas almas não terão mais renascimentos. O nascimento e renascimento é o samsara, é a roda do samsara, né? O carrossel, né? Do samsara. É uma morada efêmera de miséria. Os meus jivas, né? Que alcançam esta compreensão, alcançam a libertação definitiva de mais e mais nascimentos dentro do âmbito do samsara. Nascimento só ocorre dentro do âmbito da ignorância, né? A gente precisa lembrar disso, contextualizar essas afirmações. Os nascimentos somente ocorrem dentro do âmbito da ignorância. A ignorância é crer que a realidade, a dualidade é realidade, que o mundo ocorre e o mundo dos objetos são reais, e que os objetos servem o propósito de me completar, de me preencher e de me satisfazer, né? E esta crença equivocada vai fazer de modo que nós retenhamos os nossos desejos por haver, manter e evitar. Esses desejos por haver, manter e evitar irão requerer a Ishvara um outro instrumento de experiência para dar continuidade a este processo. Não? Então, nascimento e renascimento somente é possível, né, devido a esta ignorância cósmica, né? Esse renascimento que nasce da ignorância, né, ele nasce de volta no samsara, que é uma morada efêmera de miséria. Aqui, naturalmente, diversas passagens dos nossos textos, né, é apresentado de modo mais radical para tentar cultivar, né, inspirar os indivíduos a desenvolverem uma vairagya, uma despaixão, um positivo desinteresse a tudo que é mundano, né?
E às vezes nós temos expressões do Krishna mais radicais, né? Outras vezes não. A morada efêmera de miséria. Na verdade, é uma morada efêmera de prazeres e dores. Mas todo e qualquer vedantino mais maduro, mais sincero, mais honesto, mais íntegro, compreende mais cedo ou mais tarde que até mesmo os prazeres são cheios de defeitos, cheios de limitações, né? Cheios de dores. Os prazeres são acompanhados de dores, né? E depois a dor maior é quando a gente perde aquele objeto de desejo. Somente esses seres alcançarão a libertação definitiva aqui e agora nesta vida. Com este verso, Krishna conclui a resposta, a famosa resposta dada à sétima questão de Arjuna a respeito, né, de Ishvara Smaranam. Agora, nos versos seguintes, ele tratará uma importante relacionada com essa discussão. Então, Ishvara Smaranam, eu esqueci a palavra, o termo Smaranam, aqui não tô encontrando o contexto para extrair, inferir, a respeito de Kala Ishvara, é o Kala Ishvara Sharan Smaranam. Alguém lembrar aí? Ok. A partir deste verso, que vai do 15º ao 22º, Krishna quer falar sobre dois tipos de objetivos humanos. Um objetivo humano ele chama de Deus, o espírito, o outro objetivo humano ele chama de o mundo da matéria. E a gente precisa lembrar claramente, né, e manter essa compreensão firme, né, de que energia é matéria, matéria é energia, né? Nada realmente, em termos de matéria, é destruído, é transformado em energia, do mesmo modo a energia, ela grossifica em determinadas condições para produzir a matéria. Então, o fenômeno, o cosmos, o universo fenomenal, nada mais é do que a energia, a matéria, o mundo, né? Você pode entender esse mundo como esses dois buscas, né? Os dois objetivos humanos, como o infinito e o finito, o espiritual e o material. Krishna quer salientar que para uma pessoa madura, inteligente, sábia, somente o infinito é o objetivo principal. Somente Deus, Brahman, o espírito, é o objetivo principal, porque Deus, Brahman, o espírito, é imortal, é não temporal, né? É eterno. É a nossa real identidade, a nossa real natureza, não sujeita ao espaço-tempo, à temporalidade imposta pelo espaço. Somente para o indiscriminado, tudo que não seja Deus se torna objetivo. Então, os materialistas são aqueles seres realmente indiscriminados, né? Eles desenvolveram uma vassana material, né, de tal modo que eles vivem somente para o ganho, né, de ou conquistas de desejos mundanos, né? Então é raro nos dias de hoje, nós estamos em Kali Yuga, né, encontrar pessoas interessadas no infinito, na compreensão daquele ganho da natureza infinita de tudo aquilo que é finito. Tudo aquilo que é finito é uma projeção naquilo que é o infinito. Dentro do finito, eu posso compreender a natureza do finito como infinito. O meu complexo corpo, mente, sentidos é finito, mas o substrato deste corpo, mente, sentidos é infinito. E eu quero, né? Eu quero chegar no fundo deste poço e compreender e reivindicar a minha real natureza como este princípio consciência infinito, né? Este é o objetivo de todos nós do Vedanta Brasil. E por que dizemos que Deus é o objetivo inteligente a ser escolhido? Né? Krishna quer dar um motivo. Existem defeitos, né, a tudo aquilo que é finito. Todos os objetivos finitos, eles apresentam defeitos, né? É como a rosa, que é linda, maravilhosa, mas ela possui espinhos. Todos eles são objetos atraentes, né? Maia tem esse poder ilusório,
ele faz de modo que nós pensamos, ah, não, agora sim, se eu obtiver isso ou aquilo, então eu estarei realmente realizado. Então, tudo isso são armadilhas, truques produzidos por Maya e Shuara, né? Quais são os três tipos de defeitos ou desvantagens? Nós lembramos disso, nós já estudamos isso diversas vezes, inclusive recentemente. Não me lembro se foi no Mandukya ou se foi aqui mesmo no Gita. Toda vez que a gente quer alguma coisa, a gente tem que trabalhar, ralar, né? Disputar, concorrer, competir, fazer, agir, acordar cedo para obter um objeto de desejo. Então, existe já a dor da conquista, a dor da disputa, a dor da concorrência, né? Tudo aquilo. E por quê? Porque eu quero tanto alguma coisa, no momento que eu quero tanto alguma coisa, minha mente já está numa condição dolorosa. A dor já existe no desejo, a essência do desejo é a dor, porque eu estou declarando a mim mesmo, eu estou carente de uma coisa sem a qual eu me sinto totalmente incompleto. Então já existe inerentemente a dor do desejo, e o desejo vai crescendo em dor à medida que existem muitos obstáculos para o ganho do meu objeto de desejo, né? Então, a dor na forma do processo de ganho do objeto de desejo é inerente ao desejo e é inerente ao processo no campo de competir para obter aquilo que eu quero. Depois que eu obtenho aquilo que eu quero, tem a segunda dor, que é o defeito, a dor. Ah, como é que eu vou manter? Imediatamente, quando nós obtemos alguma coisa na mente, consciente ou subconsciente, aparece aquele pensamento. E agora, como é que eu faço para manter isso? Né? Como eu faço para preservar esse objeto de desejo, né? Então, nós temos a dor na forma da aquisição, a dor na forma da manutenção ou preservação, e a dor maior é o quê? Tudo aquilo que é ganho será perdido. Não existe nada que possa ser obtido que não será perdido, ok? Só existe uma coisa que jamais será perdida, é aquilo que jamais foi ganho ou obtido, que é a minha natureza intrínseca, sem a qual eu não existo. E a minha natureza intrínseca é existência, consciência de natureza infinita, né? Então, tudo aquilo que existe no mundo dos objetos projetados por Maheshwara é realmente uma causa de dor. É por isso que naquele verso ele fala que é uma morada efêmera da miséria, né? Porque a gente se ilude, diz, ah, não, mas tem momentos que são legais. A gente se acostuma com tudo na vida. O jiva humano se habitua a tudo, tá? Existem yugas onde existe mais fraternidade, prosperidade, né? E as pessoas vivem num nível de satisfação um pouco mais elevado. Aí, de repente, existem períodos nos quais o campo dármico ele é violado de um modo tal que as circunstâncias são difíceis, né, dolorosas, adversas, né, guerras, isso e aquilo, né? E naquela condição, o Jiva vai sempre dizendo assim, ah, vai fazer o quê? É assim mesmo. Ah, vai fazer o quê? É assim mesmo. E a gente vai se acostumando. A gente vai se acostumando com a insatisfação, com o descontentamento, com a insatisfação, com a dor, e ela vai se tornando uma dor crônica que existe no subconsciente humano, de insatisfação, de ausência de alegria. Você compreende, Mariné? Se ninguém compreender isso, você pode me opor a tudo isso. Então, o ser humano ele vai se habituando e a gente vai se iludindo. Ah, não, mas é assim mesmo, tudo bem, aqui e ali eu me sinto bem. Às vezes, se sentir bem é sempre relativo e comparativo com se sentir mal, né? Eu me sinto menos mal, né, Marcela? E diz assim, agora eu estou me sentindo bem, né? O fato é que, se a gente for olhar para tudo isso, essas declarações extremas das escrituras, a vida é realmente, né, um palco no qual nós experimentamos dor, com alguns momentos de menos dor, com alguns momentos de alegria e satisfação, a menos que o indivíduo tenha compreendido toda essa projeção, compreendido que os objetos eles são de valor neutro, no máximo eles têm
um valor aparente, utilitário, transacional, condicional, né? A menos que o indivíduo tenha essa sabedoria espiritual, a vida é um mar de dores, um mar de misérias. Eu acho que existe uma expressão na língua italiana, né? Na língua brasileira, portuguesa, que a vida é um mar de dores, né? Então, essa é a expressão mais radical, a menos que o indivíduo se torne um indivíduo espiritual, religioso, comece a compreender a projeção aparente, né, de Maheshwara, comece a compreender a inteligência por trás disso, o propósito dessa projeção, né? E aí o indivíduo vai crescendo espiritualmente, ele vai começando a desenvolver mais e mais satisfação, paz e alegria, ele vai ficando mais radiante, mais satisfeito, ele vai ficando mais grato pela oportunidade, ele vai aceitando as dores, ele vai se afastando das buscas por coisas finitas e vai se concentrando na busca por aquilo que é infinito, a natureza de Deus, que é a sua própria natureza, aí o indivíduo se transforma. Esse conhecimento espiritual, ele só tem validade se ele transforma o indivíduo, né? E essa transformação, ela inicia com a compreensão de que existe um Criador e que existe um princípio ilimitado e infinito, né? E que eu preciso buscar este infinito, porque eu ouvi dizer que ele me protege como Saguna e ele é a minha própria natureza como Nirguna Atma, né? Ok, então nós vimos os defeitos. O segundo defeito que é dito aqui é que você vai sempre comparar, não importa aquilo que você ganhe, você vai sempre olhar para cima e ver, putz, tem aquele ali que tem uma pessoa mais rica, tem uma pessoa mais bonita, tem uma casa maior, tem bilhões, eu tenho só milhões, e isso e aquilo. Então a gente vai sempre comparar, porque dentro de Mitya, tudo é relativo, não existe nada absoluto, não existe segurança absoluta, não existe riqueza absoluta. Primeiro, porque tudo pode desaparecer de um momento para o outro. Segundo, que como é que você vai dizer que eu sou absolutamente rico se existem bilhões de pessoas muito mais ricas do que você, né? Então, tudo é relativo. Você acaba não curtindo a satisfação daquilo que você possui nesse mundo, porque tudo aquilo são riquezas relativas que não irão satisfazer a alma humana. O terceiro e último problema é o problema de quê? Da dependência, do apego e dependência, né? Então, você obtém uma situação, seja através de esforços diretos ou indiretos, significando dizendo, sampunya, coloca você numa boa circunstância, e aí você está curtindo, não, está tudo bem, eu estou gostando da minha vida, né? E aí, você, quando você vê o que acontece, não tem nada de negativo, não tem nada de defeituoso, né? Eu tenho o que eu quero, tenho tudo, estou satisfeito com o que eu tenho, nem quero o que eu não tenho, né? Eu estou simplificando, estou isso e aquilo, mas existe um outro defeito nesses ganhos de coisas finitas, que é o que eu me tornei dependente daquilo que eu tenho e mantenho. Hum. Eu me tornei dependente e apegado àquilo que eu tenho e mantenho. Esse é o terceiro nível de defeito, né? Então, o objetivo é o quê? Moksha. Moksha significa o quê? Independência. Eu não posso depender de nenhuma circunstância de mídia para estabelecer, né, e construir a minha morada. Eu não posso depender das circunstâncias, porque eu compreendi que as circunstâncias elas estão se modificando sempre, né? Então, como nós podemos ver, eu não estou aqui para, como é que se diz, aborrecer vocês. Eu estou aqui simplesmente para expor as escrituras no momento no qual o Krishna está apresentando ela mais nua e crua, sem botar açúcar, né? Que nem as pílulas medicinais, né? Que eles colocam açúcar, né? Sem colocar açúcar, né? Isso é um fato. Existem muitos defeitos em tudo aquilo que a gente considera ser fontes de satisfação e alegria e felicidade. Não existe felicidade neste mundo. Existem momentos nos quais nós nos sentimos
mais tranquilos, mais contentes, mas são felicidades condicionais. Elas dependem de qual condição? Que a circunstância do meu campo de interação não se modifique, o que é impossível, o que é impossível. Então, a última análise, você precisa escolher Deus, Ishvara, Brahman, como objetivo final, é o único objetivo infinito. A dependência de Deus, mais cedo ou mais tarde, se tornará a sua independência, a sua autossuficiência. Deus é a sua natureza intrínseca, você não precisa alcançar Deus dentro do âmbito do espaço-tempo, você precisa alcançar Deus através da compreensão do substrato do espaço-tempo, que é o substrato do seu complexo corpo, mente, sentidos. Deus representa segurança, paz, satisfação. Deus é o único objetivo infinito, é o único objetivo que realmente vale a pena. Portanto, escolher Brahman é a escolha mais sábia, mas quase ninguém desenvolveu um valor por essa escolha, né? O livre-arbítrio humano está contaminado por escolhas materialísticas, né? E o indivíduo vai ficando sempre mais afundado, atolado no samsara. Krishna irá declarar nesses versos agora a comparação entre dois objetivos. Objetivos é o Deus infinito ou o mundo finito. Se uma pessoa alcança o Deus infinito, qual é a vantagem? Ela não renasce, segundo este verso, ela não renasce. E eu já contextualizei isso no início desse discurso, né, dizendo que o renascimento, ele somente ocorre porque nós escolhemos as coisas finitas dentro do âmbito desta projeção aparente. A gente escolhe o que é finito, aí a gente morre e renasce, tá? Porque o finito jamais irá satisfazer o jiva. O finito jamais irá produzir o infinito. O infinito é a minha natureza, é a natureza de Deus. Eu preciso escolher o finito para colocar o fim neste processo quase que infinito de renascimentos, ok? Eles nunca mais chegam a esta forma finita, experimentando, né, a inadequação, a incompletude, a insatisfação, o desejo, o medo. Eles nunca mais voltam nesta ordem mortal, finita, temporal. Eles já não experimentam, né, nascimentos que são um fluxo constante de prazeres e dores, de altos e baixos. Qualquer outra realização, né, você pode ver até as pessoas mais famosas no mundo do esporte, no mundo da arte, né? Elas, mais dia mais tarde, elas acabam, elas caem, né? Elas simplesmente, a velhice acaba com todas essas vaidades humanas, né? Principalmente o pessoal envolvido com o mundo de Hollywood, né? Eles vão ficando velhos e depois a velhice ela sequestra a beleza física, né? Daqueles que tiveram um karma, né? Positivo do ponto de vista físico, né? Não, eu nasci tão bonito, né? Eu sou uma pessoa linda, né? Pá, a velhice vai destruir a beleza. A juventude vai embora com a velhice, todos se tornam feios, né? Todos se tornam irrelevantes para os outros, ninguém quer mais saber de você, e quando você começa a perder a mente, aí a coisa fica mais complicada, né? Então, tudo que vai para cima vai para baixo, todo punho acaba sendo convertido em papa. Então, isso sempre ocorre, né? É uma fonte de tristeza. Ouvimos em diversas passagens de nossas escrituras. Tudo que é efêmero, tudo que é passageiro, tudo que é impermanente, tudo
deste mundo é finito, tudo deste mundo é o samsara, né? A única coisa infinita e permanente, né, e eterna é o substrato de tudo isso, que sou eu, a consciência e a existência. Tal finitude também é chamada de samsara. As pessoas inteligentes chegam a essa conclusão. As pessoas maduras, inteligência é muito associada ao coeficiente de inteligência, que não tem nada a ver com sabedoria. Existe uma infinidade de pessoas geniais, né, com um coeficiente de inteligência enorme, mas ainda assim elas são ignorantes, né? Não são pessoas sábias, elas escolhem o quê? Elas escolhem as buscas mundanas, elas escolhem a matéria, a energia, e elas não escolhem aquilo que é a infinitude, né? As pessoas sábias, elas simplesmente não renascem. Elas se dissolvem na consciência como consciência, porque não existe mais desejo. E por que não existe mais desejo por um novo instrumento de experiência, um novo renascimento? Por quê? Porque a ignorância foi removida. A ignorância é a crença de que não, eu preciso de um outro corpo-mente para dar continuidade nesse processo de encontrar a plenitude dentro do âmbito de mítia, do mítia aparente. Verso 16: todos os mundos, ó Arjuna, incluindo o reino de Brahma, estão sujeitos ao início, meio e fim, estão sujeitos ao samsara chakra, né? Nascimentos e renascimentos. Todos os mundos, até mesmo o universo, ele nasce, se mantém por um período de tempo e ele morre, digamos assim, mas não completamente, ele permanece em estado potencial, semente, e eles retornam, né? Nós estamos aqui vendo uma referência do processo de manifestação cíclica deste universo, né? Do causal para o sutil, do sutil para o físico manifesto. Todos os mundos, todos os universos, incluindo o reino de Brahman. O que é o reino de Brahman? Este universo no qual nos encontramos. Eles estão sujeitos à morte e ao renascimento. Mas aqueles que chegam a mim, né, não irão renascer. Não importa que os mundos de Brahman, esses universos de Brahman que aparecem, desaparecem, se recolhem, e depois de milhares ou bilhares de anos humanos, eles apareçam novamente, nada disso irá impactar aqueles que se dissolveram na essência de todo este processo aparente, cíclico, de manifestação do universo. Todos os lokas, ele fala sobre todos os mundos, se refere a todas as lokas, todas as dimensões, todas as ordens, inclusive o Brahma Loka, é isso que ele está apontando para. Aí ele pergunta, e o céu? Né? O que acontece com o céu? Aí ele diz assim, existem lokas e lokas e lokas, muitas delas são superiores, outras inferiores, existem as lokas celestiais, a mais elevada é a Brahma Loka, né? E as religiões definem o céu como um paraíso eterno. E Krishna diz que não existe nada eterno em nenhuma loca, nada que seja localizado. Tudo que é localizado no espaço, tá? E o espaço é o primeiro elemento produzido por Maheshwara. O espaço é finito, tudo que ocorre dentro do âmbito do espaço também é finito. Todas as locas celestiais são finitas, são temporais, não existe eternidade em nada dentro do âmbito de Mithya. Krishna declara isso claramente. Não existe eternidade dentro do âmbito de Mithya, dentro do âmbito do finito. O céu também existe, essas locas celestiais também existem dentro do âmbito do finito. Em nossas escrituras, é dito que nós temos 7 locas superiores, eu não vou repetir os nomes delas, mas elas estão aí. Satya Loka e a última é Brahma Loka, né? E Brahma Loka é aquela que, né, que oferece garantia e segurança quase que total, né? Mas Krishna está aqui para dizer que até mesmo Brahma Loka não oferece garantia total.
significa que até mesmo Brahmaji, né, é finito, né? Até mesmo Brahmaji, pura Sattvaguna, puro conhecimento, é finito. Por quê? Porque Brahmaji é Brahman colorido pelos atributos, os gunas de Maya. Existe dentro do âmbito de Maya, de Mithya. Não importa que seja a inteligência suprema, ainda assim é um princípio condicional que depende de quê? De Sattvaguna, né? Imagina que Maya, ele simplesmente se aborreça com Ishwara e diga assim, olha, eu vou colocar todo este universo, inclusive você, pura Sattvaguna, vou trazer todos vocês de volta para mim. Maya, o Prakriti original, é o universo macrocosmicamente reduzido como potencial semente, né? Então, até mesmo Brahmaji, ele aparece e desaparece, né? Então, não existe finitude, infinitude dentro do âmbito de Mithya. Então, não importa, você quer viajar nessas locas superiores, tudo bem, boa sorte, boa viagem, né? Mas saiba que no final desta tour, você vai ter que voltar para aqui, exatamente onde você se encontra, sentado, deitado, ou andando, ou caminhando, ou interagindo, né? Tudo está sujeito neste mundo a um retorno, e o retorno ocorre a nível macro e a nível micro, né? Tudo que existe dentro do espaço-tempo aparece e desaparece, aparece e retorna, né? Existe apenas uma coisa que não está localizada. O que que não está localizado? É aquilo dentro do qual existe a localização de tudo. O espaço ou a consciência, que é o espaço do espaço. Hum? Você entende, Betânia? Existe somente algo que não é um princípio espacial, que não está localizado dentro do espaço, que é o substrato do espaço, e o espaço é aquilo que acomoda tudo que existe neste cosmos, né? É acomodado no espaço. Consciência não é acomodada no espaço, a consciência é natureza intrínseca do espaço, é o espaço do espaço. Portanto, existe apenas uma coisa que não está localizada. Todas as locas superiores, sem falar das inferiores, né? Elas estão localizadas dentro do espaço-tempo. A gente ouve tanto falar do espaço-tempo, né? O espaço acomoda os objetos, né, mais densos, né? As modificações a partir de si mesmo, né, mais densas. E aí, dentro do âmbito do espaço, você tem objetos. Entre objetos, você tem uma sensação de distância, de localização de objetos, né? Você tem um sentimento de distância, e distância é um outro modo de a gente, né, definir o tempo. Qual é o tempo para andar de São Paulo ao Rio de Janeiro, né? O tempo são 420 quilômetros, digamos, né? Então, o tempo pode ser localizado, definido, né? Também por distância. Distância entre objetos que ocorrem dentro do âmbito do espaço. O espaço-tempo irá criar uma infinidade de localizações e de uma infinidade de namarupas, e você sempre precisa fazer alguma coisa em termos de viajar para alcançar esses objetos que existem no âmbito do espaço. O fato de você precisar de viajar para chegar a Brahmaloka indica que este Brahmaloka não está disponível aqui. Então, a gente dá uma parada aqui, a gente volta em 10, não é? A partir daqui mesmo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá,
Queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.